Bom, essa aula aqui, o assunto é análise de componentes principais. É uma técnica multivariada para diminuir o número de variáveis no banco de dados. Então, quando eu tenho um banco de dados com muitas variáveis, dezenas de variáveis, por exemplo, às vezes muitas variáveis explicam a mesma coisa, né? Tem uma correlação muito grande entre elas e muitas variáveis querem dizer a mesma coisa. Então, essa técnica de componentes principais, ela visa diminuir a dimensão do banco de dados, né? E aí você tem, em vez de você fazer uma análise, por exemplo, uma análise de regressão, você vai colocar covariáveis, 30 covariáveis, você reduz a dimensão. Às vezes, 4 componentes, que são variáveis resumidas, né? São variáveis onde você agrupa comportamentos de várias variáveis, elas podem explicar, 4 componentes pode explicar a mesma coisa do que 30 variáveis poderiam explicar. Bom, então eu vou começar aqui a aula. Bom, então em relação a essas variáveis, bom, a gente viu lá numa das primeiras aulas que uma maneira de eu relacionar duas variáveis quantitativas é através do coeficiente de correlação. Em muitas situações, a gente quer relacionar conjuntamente várias variáveis. Então, a análise de multivariada, ela permite isso, permite que a gente analise várias variáveis de uma vez. Então, eu posso querer verificar o comportamento conjunto delas e de todas as suas possíveis relações. Então, eu posso querer relacionar, que nem eu falei lá na aula de análise de agrupamento, né? Eu quero associar índice de diabetes a índice de colesterol, peso, número de cigarros. Então, em algumas situações, há dezenas de variáveis que a gente pode utilizar. E todas elas podem ser significativas para explicar um determinado comportamento. Então, o que a análise multivariada faz? Ela é uma ferramenta que é utilizada para ajudar a explicar esse tipo de comportamento conjunto de um banco de dados com até dezenas de variáveis. Então, eu posso utilizar, geralmente a gente utiliza mais para variáveis quantitativas, né, mas ela pode ser utilizada também para associar um conjunto de várias variáveis qualitativas também. Então, tem vários tipos de variáveis. Então, uma primeira que a gente viu lá no começo da disciplina, na aula de regressão, regressão linear múltipla. Então, a regressão linear múltipla, a gente viu grupos de covariáveis que interferem na variável principal. Bom, e aí a gente tem a análise de componentes principais, que é o assunto dessa aula de agora. Então, na análise de componentes principais, todas as variáveis têm a mesma importância na interpretação. Todas as variáveis podem ajudar a explicar um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de desfecho ou o valor da variável resposta que eu tenho um interesse principal nos objetivos do meu trabalho. Bom, então aqui os dados multivariados são representados por uma matriz. Então essa matriz aqui geralmente é a matriz que tem lá no banco de dados. Então, essa matriz aqui é a planilha dos dados, como se fosse a planilha dos dados. Então o que a gente faz? Eu pego todas as variáveis que eu vou utilizar, que eu quero descobrir a relação entre elas, o que eu acho que interfere na variável principal. Então, todas as variáveis que está dentro do meu interesse do estudo, eu vou colocar aqui dentro. Eu vou utilizar, como se eu fosse lá no R-Commander e selecionasse essas variáveis aqui. Então, eu vou relembrar um pouquinho. Então, aqui são as variáveis. Aqui eu tenho as variáveis. Cada coluna é uma variável. Então, são as variáveis. Eu tenho aqui K variáveis. Esse K aqui pode ser 5, 10, 50 variáveis. Posso trabalhar com uma dimensão bem grande de variáveis. E aqui nas linhas são os indivíduos. Então, cada linha da minha planilha, cada linha da minha planilha é um indivíduo. Então, a análise multivariada, basicamente, a gente trabalha dessa maneira, onde as linhas são as variáveis, e as colunas são as variáveis e as linhas são os indivíduos. Bom, a análise de componentes principais, ela consiste em reduzir o número de variáveis no estudo. Então, em um estudo eu posso fazer um questionário com 30, 40, 50 perguntas, mas eu não vou colocar essas 50 perguntas lá
no meu modelo de regressão, por exemplo. Então, a princípio, quando a gente tem um banco de dados, eu faço lá um questionário que a gente tem um grande número de variáveis. E aí a minha pergunta é, com quais delas eu vou trabalhar? Então, qual variável eu vou trabalhar? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Por exemplo, eu quero investigar o que interfere no índice CPOD. Então, eu vou fazer um questionário e perguntar: quantas vezes por semana você come carne? Quantas vezes por semana você toma suco com açúcar? Quantas vezes por semana você mastiga chiclete? Quantas vezes por semana você ingere chocolate? Quantas vezes por semana ingere doce? Quantas vezes por semana ingere sorvete? Se você fuma, se fuma, quantos cigarros você fuma por dia? Quantas vezes você escova os dentes por dia? Então, e aí você pode fazer dezenas de perguntas que eu acho que pode associar no nível CPOD de uma determinada população. Então, eu posso perguntar quantas vezes você come chocolate, sorvete, doce, pirulito, bala. Então, o que acontece? Quando você pega essas variáveis, elas têm uma correlação muito grande. Então, geralmente, a pessoa que come muito chocolate, provavelmente vai ser uma pessoa que, sei lá, consome muita bala, consome muito sorvete, consome algum doce. Então, essas variáveis têm características muito parecidas. Você tem lá no questionário grande grupos de variáveis que têm características muito parecidas. Onde, se o indivíduo tem um valor alto nessa variável, provavelmente ele vai ter um valor alto na outra. Por exemplo, se o indivíduo não come doce, então provavelmente naquele monte de pergunta que foi feito lá sobre o consumo de sorvete, chocolate e outros produtos com açúcar, ele vai dizer que não consome. Então existe uma correlação muito grande entre variáveis de um banco de dados. Então o que acontece? Embora cada uma delas possa ser significativa com relação à variável principal, que é o CPOD, eu não preciso inserir todas elas. Então se eu fizer um teste T para relacionar cada variável ao seu POD, vai dar significativo, mas eu não preciso inserir todas elas, por exemplo, num modelo de regressão múltipla, porque elas vão dizer praticamente a mesma coisa. Então, provavelmente, se deu significativo com chocolate, vai dar com sorvete praticamente no mesmo grau de significante. Então, o que acontece é que muitas variáveis acabam não sendo relevantes, né? Então, se eu tenho muitas variáveis, algumas acabam não sendo relevantes na identificação de características específicas mesmo. Então, o que a gente faz? O que a técnica de componentes principais faz, resumindo? Ela vai reduzir o número de variáveis. Então, eu faço a redução das variáveis. Então, o que a técnica das componentes principais faz, é o que eu coloquei no slide, no máximo 5, né, pode ser até menos. Ela transforma um banco de dados com 30, 40 variáveis em 4 ou 5. Então, essas 4 ou 5 aí, elas contêm praticamente toda a informação que aquelas 30 variáveis estavam explicando. Então, basicamente é isso que a técnica de componentes principais faz. Ela transforma um número grande de variáveis em 4, 5 variáveis que a gente chama de componentes. Então eu vou transformar essas variáveis em componentes. Daí que veio o nome componentes principais. E aí essas 5 ou 4, até menos variáveis, elas são suficientes para explicar toda a variação que existe nas observações. Então eu posso associar o CPOD, por exemplo, não com o consumo de cada um por um dos alimentos. Eu posso associar o CPOD com, sei lá, uma componente ou duas que explica todo o consumo de doces em maneira geral, ou todo o consumo ou nível de consumo de algum tipo de alimento, e assim por diante. Ele transforma 30 variáveis em 4 ou 5 que explica praticamente a mesma coisa. Então, quando a gente analisa, por exemplo, duas variáveis quantitativas, como é que eu faço para reduzir a dimensão? Como é que eu faço para reduzir 30 variáveis em 5? Então, eu vou agrupar as variáveis que explicam praticamente a mesma coisa. Então, quando a gente analisa, por exemplo, duas variáveis quantitativas, uma coisa que a gente pode calcular é o coeficiente de correlação entre as variáveis. Então, como é que eu faço para calcular a correlação entre duas variáveis?
Então aqui, então, por exemplo, geralmente consumo de doce, consumo de chocolate, se eu pegar a correlação entre elas é muito grande. Então geralmente o indivíduo que tem um consumo de chocolate tem um consumo grande também de algum tipo de doce. A pessoa que come, por exemplo, sei lá, muito macarrão, também tem uma correlação grande com a variável consumir pizza, por exemplo. Então, tem variáveis que têm correlações muito grandes entre elas. Então, se eu tenho uma variável que tem uma correlação 1, elas estão explicando praticamente a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui é agrupar as variáveis que têm maior correlação entre elas. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar reduzir essa dimensão aqui. Então, aqui, se eu tenho duas variáveis, a gente vai calcular a correlação entre duas variáveis. Agora, se eu tenho k variáveis, tenho 30 variáveis, a gente vai verificar todas as correlações duas a duas que existem entre elas. Então, qual é a correlação entre a variável 1 e 2? Qual é a correlação entre a variável 1 e 3? E assim por diante, e a gente vai colocar toda essa informação aqui. A gente vai colocar essa informação das correlações na chamada matriz de correlação. Essa matriz de correlação, ela fornece todas as correlações que existem entre as k variáveis. É uma matriz de dimensão k por k, e ela tem todas as correlações possíveis entre as variáveis. Então, por exemplo, esse valor aqui, então esse símbolozinho aqui é uma letra grega chamada ρ. Então, ρ de 1, 2 é a correlação que existe entre a primeira e a segunda variável. Então, aqui vai ser a correlação entre as variáveis 1 e 2. Essa correlação pode ser alta ou não, né? Aqui, por exemplo, então, tem todas as correlações possíveis. Aqui, por exemplo, é a correlação entre a variável k e a variável 3. Então, correlação entre as variáveis k, k e 3. Bom, então basicamente, o que a técnica de componentes principais vai fazer? Ela vai investigar aqui dentro dessa matriz aqui quais são os indivíduos que têm maior correlação entre elas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, então vocês lembram lá da correlação? Se a correlação é próxima de 1, quer dizer que existe uma correlação muito alta entre elas. Se a correlação é próxima de 0, quer dizer que não existe correlação, não existe relação entre elas, né? Uma não ajuda a explicar a outra. Então, quando a correlação é próxima de 1, quer dizer que quanto maior for o nível da variável para o indivíduo, maior vai ser o nível da outra. Então, esse é o comportamento da correlação. Bom, então, o que a técnica de componentes principais faz? Ela vai olhar aqui as variáveis que têm correlações muito altas e vai juntar em grupos menores. Então, por exemplo, vamos supor que as variáveis, a variável 3, 1 com a 3, tem uma correlação de 0,98. E com a variável 2 e k tem uma correlação de 0,96. E a variável, por exemplo, 1 e k tem correlação de 0,03. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma correlação muito grande entre a variável 1 e 3. E eu tenho também uma correlação muito grande entre as variáveis 2 e k. Então, o que a técnica vai fazer, basicamente, é juntar isso aqui numa única variável. Então, ele vai juntar aqui, por exemplo, a componente 1 vai ser as variáveis 1 e 3. E a componente 2 vai ser a variável 2 e k. Então, eu estou mostrando aqui um exemplo só com 4 variáveis, mas quando eu coloco um k muito grande, 30, 40, 50 variáveis, essas componentes aqui vão ser combinações das dezenas de variáveis. Ele vai pegar as variáveis que têm mais similaridades e vai juntar numa componente e as outras ele vai juntar em outra. Então, ele vai juntar características de variáveis em componentes de tal maneira que essas componentes aqui
representem toda a variabilidade que existe nesse banco de dados aqui. Praticamente toda a variabilidade que existe nesse banco de dados. Então, praticamente essa é a ferramenta que a gente utiliza, né, para fazer a técnica de componentes principais. Então, só com uma característica particular aqui, né, a matriz de correlação é simétrica, né? Então, pelo próprio cálculo da correlação que a gente viu lá nas aulas, né? Então, a correlação entre a variável 1 e 2 é a mesma coisa da 2 e 1. A correlação da 1 e 3 é a mesma coisa da correlação 3 e 1. Então, eu não preciso olhar a matriz de correlação toda. Eu posso olhar, por exemplo, só a diagonal para cima aqui, porque isso aqui de baixo é a mesma coisa. E aí outro detalhe importante também é a correlação entre uma variável e ela mesma é igual a 1, né? Então esse valor 1 aqui é a correlação entre a variável k e ela mesma. Então toda vez que eu calculo a correlação de uma variável com ela mesma vai ser sempre igual a 1. Então o que a gente tem que olhar é a correlação de variáveis diferentes. E a gente vai ver as mais próximas de 1 e vai juntar características, né, mais parecidas numa componente, e nas outras a gente vai juntar características parecidas de outras variáveis. Bom, então qual seria a grande vantagem de eu utilizar componentes principais? A grande vantagem da gente utilizar componentes principais é que, ao invés da gente utilizar k variáveis, eu vou utilizar m componentes. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, k igual a 50 variáveis. Ao invés de trabalhar com 50, eu vou trabalhar com 4 componentes, uma coisa bem menor, de uma dimensão bem menor. Então essa vai ser a grande vantagem da utilização da técnica de componentes principais. E os componentes elas são encontrados realizando operações matemáticas na raiz de correlação. Não vou explicar aqui como é que são as operações, elas são chamadas de autovalores e autovetores. Então é uma técnica matemática que a gente utiliza para transformar as variáveis em componentes. Então essa vai ser o método que vai ser utilizado aqui, né? Então não vem ao caso aqui para vocês, né? Então o R vai fazer isso aqui para a gente, né? Vai transformar e vai fornecer os valores das componentes direto. Então eu vou mostrar mais ou menos como é que o R faz isso, como é que ele transforma e onde que eu salvo essas componentes. Bom, então a gente vai começar aqui a rodar os exemplos, até para a gente entender melhor, assim, deixa ficar bem mais claro como é que funciona a técnica. Então eu posso querer resumir, por exemplo, a informação de várias variáveis em duas componentes. Então no caso dos dados da ACEP. Então no caso dos dados da ACEP, vocês... Bom, então aqui tinha um erro aqui no slide, eu corrigi. Então, nos dados da CEP, por exemplo, eu quero verificar os fatores que influenciam na CPOD, por exemplo, fazer uma regressão da CPOD com várias variáveis. Então, eu fui aqui no banco de dados da CEP, eu vi que tem muitas variáveis, tem essas 7 variáveis aqui. Então, tem essas 7 variáveis no banco de dados da CEP. Então, tem essas 7 variáveis aqui. Então, idade, escolaridade, renda, aí são as variáveis quantitativas. Então, procurei todas elas, né, assim. Então, o que eu faço? Ao invés de fazer uma regressão linear múltipla com essas 7 variáveis aqui, eu vou tentar agrupar variáveis parecidas. Então, sei lá, por exemplo, às vezes escolaridade e renda talvez tenham uma correlação grande, talvez com idade. Então, essas variáveis GDOR, GPSI aqui, eu não sei exatamente o que é, mas elas têm características, parecem ter características bem parecidas, né? E aqui seria a soma dos sintomas que a pessoa sente, né? Então aqui são essas variáveis qualitativas, então em vez de ter essas 7 variáveis aqui, eu vou tentar juntar toda essa informação aqui em 3 variáveis menores que explicam praticamente a mesma coisa. Por exemplo, chamar em componente 1, 2 e 3, por exemplo. Então eu quero verificar aqui quais componentes afetam mais o índice CPOD. Então, o que as componentes fazem é agrupar as variáveis que têm características mais similares entre elas. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar diminuir de 7 para 2 ou 3 componentes.
Bom, então como é que a gente faz isso aqui no R Commander? Então o comando para análise multivariada é sempre esse aqui, Dimensional Analysis. Bom, a técnica de componentes principais no R é o comando Principal Components. Então o comando Principal Components é o que faz a técnica de componentes principais aqui no R. E lá dentro a gente vai selecionar as 7 variáveis para esse exemplo. Então vou selecionar as 7 variáveis que estava lá no slide anterior, e aí eu vou colocar lá no R. E aí em Options, a gente vai selecionar ADD Principal Components to the Dataset. Então o que a gente precisa é salvar essas componentes e colocar lá no banco de dados. Então lá vai ter as novas variáveis que são as componentes. Então vou fazer aqui o exemplo no R, eu já deixei aberto aqui o exemplo do ACEP. Então a gente vem aqui, ó, então aqui é o banco de dados ACEP, então eu tenho várias variáveis. Então vou listar aqui para vocês as variáveis quantitativas, a idade, escolaridade, renda. Aqui tem não, aqui é do CPOD, né? O CPOD vai ser lá no final, vou fazer a variável, a regressão com ela. Então eu vou juntar todas as variáveis quantitativas que não é o CPOD e juntar em componentes. Então como é que eu vou fazer isso? Então, voltando aqui para o R Commander, eu venho aqui em estatísticas, então venho em estatísticas, eu venho aqui em análise dimensional, aqui ó, principal componente análise. Então aqui é onde a gente vai fazer a análise de componentes principais. Então aqui eu vou selecionar todas aquelas variáveis que estão listadas no slide. Então para selecionar as variáveis eu tenho que segurar o botão Ctrl. Se eu não segurar o botão Ctrl, ele vai selecionar só uma, tá vendo? Então eu tenho que selecionar aqui. Então quais são aquelas 7 que eu escolhi? Escolaridade, GDO, GFI, GOAI, GPSI e idade. Acho que são essas 7 aqui. Renda também, né? Renda. Então 1, 2, 3, 4, 5. São 7. Estão as 7 aqui selecionadas, né? Sim. Então seleciono as 7 variáveis, estão selecionadas. Agora a gente vem aqui em Options. Então venho aqui em Options. Aí eu vou colocar aqui, adicionar componentes principais no dataset. Então seleciona só essa aqui mesmo, isso aqui não precisa. Isso aqui é a matriz de correlação, é aquela matriz de correlação lá entre as variáveis. Eu vou botar aqui só por curiosidade, né? Mas para vocês o que é interessante é essa aqui. Adicionar componentes principais no banco de dados. Então ele vai selecionar lá os componentes principais, ele vai adicionar no banco de dados. Eu coloco OK. E aí quando eu coloco OK, ele vai perguntar quantas componentes eu quero que ele salve lá no meu banco de dados. Então aqui, o máximo que eu posso ter é 7, né, que é o número de variáveis originais, mas eu não vou colocar 7 porque o meu objetivo é reduzir a dimensão do meu banco de dados, né? Então eu vou colocar aqui 3 componentes, por exemplo. Então eu vou colocar 3 componentes, e aí a gente vai reduzir essa dimensão. Em vez de fazer uma análise de regressão, por exemplo, do CPOD com 7 variáveis, a gente vai fazer análise de regressão com 3 componentes, que vão explicar praticamente a mesma coisa. Então coloco OK. Então aqui ele solta várias medidas aqui na saída. Então essa aqui que ele solta seriam as correlações entre as variáveis, né? Então aqui são as correlações entre as variáveis 2 a 2, né? Então a gente pode perceber que algumas são bem altas entre elas, outras nem tanto. Então aqui tem uma variável aqui que tem uma correlação bem alta, a 3 e a idade, né? Então tem várias variáveis aqui. Mas o que interessa para a gente é o que ele salvou lá no banco de dados. Então eu vou mostrar aqui o que ele salvou. Vou aqui no View Dataset. Então lá no final ele salva aqui as variáveis. Ó. Então essa aqui é a variável 1, a primeira componente, né? Componente 1.
componente 2 e a componente 3. Então, ao invés de fazer a regressão com 7 variáveis, eu vou fazer a regressão com essas 3 aqui. Por que eu vou fazer com essas 3? Elas explicam a mesma coisa do que explicavam as 7 variáveis? Não exatamente, mas é uma coisa muito próxima. Então, como é que eu faço para ver o quanto do total essas variáveis estão explicando? Então, aqui, deixa eu ver se está para aumentar, não. Tem uma parte aqui que fala ó, o quanto que cada variável explica com relação ao total. Então, a componente 1 sozinha, ela pega 43,8% do total de toda a variação que existe entre aquelas 7 variáveis. Agora, se eu pegar a componente 1 e 2, se eu somar a componente 1 e 2, as duas juntas vão explicar 65% do total daquelas 7 variáveis. Se eu pegar 3 também, somar 1, 2 e 3, eu vou pegar 79%, quase 80% do que explicam aquelas 7 variáveis. Então, ao invés de fazer uma análise com 7 variáveis, eu faço com essas 3 componentes, com a componente 1, 2 e 3, que vão explicar 80% do total daquelas 7 variáveis. Então, essa é a grande vantagem da redução de dimensão aqui, né? Eu tenho 3 componentes explicando 80%, ou seja, quase a mesma coisa do que explicariam aquelas 7 variáveis, né? Assim, para a gente que está fazendo um exemplo com 7 variáveis, talvez não perceba um ganho muito grande de 7 para 3, né? Porque dá para fazer uma regressão com 7 variáveis sem muita dificuldade computacional, né? Mas em casos maiores, onde eu tenho 15, 30, 40 variáveis, às vezes eu consegui reduzir de 40 para 3, 4 componentes, realmente é um ganho gigantesco, uma diferença muito grande. Então, ao invés de explicar o CPOD com, com 7 variáveis, a gente vai explicar com essas 3 componentes que explicam 80% do total. Então, toda vez que vocês forem fazer essa técnica aqui de componentes principais, é muito importante prestar atenção nessa cumulative proportion aqui. Então, essa cumulative proportion ela diz quanto por cento essas K componentes explicam com relação ao total. Então, se eu fosse pegar, por exemplo, 4 componentes, as 4 primeiras componentes explicam conjuntamente 87% do total da variabilidade desses dados. Então, aqui ele printa até 7 componentes, né? Se são 7 variáveis, ele printa 7 componentes. Mas aí não faz sentido eu pegar todas porque eu vou ter na mesma dimensão dos dados originais. Então o ideal é pegar só as 2 ou 3 primeiras. Um número bem menor para eu poder fazer a análise. Bom, então não era isso que eu queria mostrar. O que eu queria mostrar aqui já tinha mostrado, né, que são os dados, né? Então a gente conseguiu reduzir aqui a dimensão. Então o mais importante aqui para a gente é esse aqui. Seriam as 3 componentes, né? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma regressão do índice CPOD com os fatores que influenciam no CPOD, eu não vou utilizar aquelas 7 variáveis, eu posso utilizar essas 3 componentes aqui. Então, por exemplo, como é que eu faço a regressão do CPOD com essas componentes? Então, depois que eu transformei as componentes, eu venho aqui em Statistics, Fit Models, aí eu venho em Linear Regression. Então, em Linear Regression, eu vou pegar aqui o CPOD e vou associar o CPOD, não com aquelas 7 variáveis agora, eu vou selecionar, vou associar o CPOD com as componentes. Então, as componentes seriam o PC1, o PC2 e o PC3. Então, o PC aqui é sigla de Principal Components em inglês. Então, aqui eu vou ter componente 1, 2 e 3. E aí eu vou fazer a regressão. Então, está aqui a regressão, ó. Então, a gente pode perceber aqui, ó, que a associação, né, do CPOD com as componentes. Então, a gente vê aqui, ó, que a componente 2 e 3 tem relação com o CPOD, enquanto a componente 1 não é significativa. Então, nesse caso aqui, só as componentes 2 e 3 elas são significativas. Então, eu posso fazer uma regressão do CPOD com as componentes 2 e 3. Então, elas são as que mais influenciam no CPOD.
E o R ao quadrado, ó, que é o que a gente mede o ajuste, para ver se o ajuste está bom ou não, deu 0,5766. Então, se eu fizesse isso aqui com as 7 variáveis, poderia ter feito isso aqui uma regressão maior, com 7 variáveis. Mas a gente vai ver que não tem um ganho muito grande em utilizar as variáveis originais. Então, se eu fosse fazer a regressão aqui, fit models, ou a regressão, em vez de fazer com as componentes, eu vou fazer com a 7 mesmo. Vou fazer com escolaridade, GDO, GFI, GOAI 4, são 7, né? GPSI. Eu tirei a mão do Ctrl aqui, ele não selecionou. Então vou selecionar 7, escolaridade, GDO, GFI, GOAI 4, GPSI 5, idade 6. Qual era a sétima variável? Era a renda, né? Então eu poderia fazer com a renda? Poderia. Então a gente percebe aqui, ó, eu tenho aqui um modelo bem mais longo aqui, né? Eu tenho 7 variáveis. Então eu tenho 7 variáveis, uma até deu NA aqui, deu problema. Talvez tenha indivíduos faltantes. Mas a gente percebe que elas não explicam tão bem, né? Assim, e até o R ao quadrado não tem um ganho muito grande. Então tinha dado 0,57 com as 3 componentes, agora com as 7 variáveis deu 0,61. Então deu uma diferença bem pequena. Então essas medidas aqui acabam ficando parecidas, né? Então aqui de 7 para 3, como eu falei, não tem uma diferença tão grande, mas se você tivesse 40 variáveis aqui, associar o CPOD com 40 variáveis iria ocupar a página inteira do R. Então, nesses casos onde eu tenho dezenas de variáveis, a técnica de componentes principais vai ser muito útil. Ela eu vou ter um ganho muito grande na hora de eu fazer esses modelos de regressão, por exemplo. Então, não vou fazer com 40 variáveis que tem lá no questionário, vou transformar em componentes e vou transformar em 3 ou 4 e vai ficar os parâmetros aqui da regressão vão ficar só 3 ou 4 em vez de 30 ou 40. Então, esse seria o grande ganho da técnica de componentes principais, é reduzir um número muito grande de variáveis num número pequeno de variáveis. Então, a gente basicamente é isso que faz a técnica de componentes principais. Ela reduz a dimensão dos dados. Eu tenho uma dimensão muito grande, transformo numa dimensão menor. Então, aqui as conclusões, né, dessa técnica aqui. A análise de componentes principais ela serve para redução drástica de um grande conjunto de dados. Então, um questionário lá com 60 perguntas, né, reduzo um número menor, 60 variáveis transformo em 4 ou 5. E como é que ele faz? Então, só relembrando aqui, o procedimento que ele faz é desse aqui. Então, ele pega variáveis com correlações maiores e tenta agrupar características parecidas dessas variáveis numa componente só. Então, variáveis que têm correlações maiores, então se tem um grupo de 10 variáveis que têm correlações muito altas entre elas, todo o comportamento dessas 10 vai para uma única variável. Só aquela variável lá é o necessário para explicar o comportamento de todas aquelas 10. E assim por diante, né? Se eu tenho um outro grupo com, sei lá, com 8 variáveis que tem uma correlação baixa com esse grupo de 10, mas tem uma correlação grande entre elas, eu vou utilizar esse grupo todo, o comportamento dessas 8 variáveis vai para uma segunda componente, por exemplo. Então eu reduzo o número de variáveis no meu banco de dados na hora de fazer uma regressão. E aí eu posso usar para várias outras coisas, né? Então, no questionário onde eu faço essas perguntas, como eu falei no começo da aula, né? Eu faço a pergunta de consumiu carne, consumiu tanta coisa, né? Então tem questionário que pergunta dezenas de alimentos que a pessoa consumiu e quantas vezes ela consumiu por semana. Então, essa técnica de componentes principais é muito útil para agrupar essas informações. Então até para avaliar fator de risco em doentes, como eu falei lá na aula anterior, também verificar comportamento. Então, eu tenho várias notas dos indivíduos, eu quero comparar algum procedimento educacional, por exemplo,
Aí o indivíduo lá, a criança tem notas de português da prova 1, da prova 2, da prova 3, matemática. Então a criança tem 50 notas ao longo do ano, por exemplo. Então, não vou fazer a regressão, sei lá, de um índice geral com essas 50 notas. Eu agrupo em componentes. Então, as notas que têm mais similaridades entre elas vão ficar numa única componente. Então, da, a principal vantagem da técnica de componentes principais é essa redução da dimensão. Bom, gente, então é isso. Então, vou encerrar aqui essa parte da aula. Aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Classroom. Pode deixar uma pergunta para o Classroom, no Classroom, que aí eu vou estar respondendo.